jovens, boa tarde. Nós estamos aqui com mais um episódio do podcast Fala CTM e hoje nós estamos com a presença de um casal muito especial, Presidente e Assister Silva, que atualmente servem na presidência do CTM e nós vamos conhecê-los um pouquinho hoje. Então, primeiramente, nós queremos agradecer a presença de vocês e a disposição de vocês em estarem aqui conosco para responder algumas perguntas que vão ajudar os jovens a conhecer também um pouquinho mais do CTM e do trabalho que vocês fazem aqui. E, para começar, nós gostaríamos de ouvir de vocês como tem sido essa experiência de quase 2 anos servindo como casal presidente no CTM. Começa, Sister. Tem sido uma experiência muito especial e muito, diria, muito como uma grande escola, porque conversar ou se aproximar ou ajudar os missionários de diferentes países, diferentes necessidades, diferentes anseios, dificuldades, tem sido uma grande escola para nós, principalmente para mim, e tem sido uma experiência muito especial estar perto do Salvador Jesus Cristo e ter a inspiração dele para ajudar os missionários. Eu sou presidente da Sociedade de Socorro aqui no CTM, mas eu sou sob a direção da presidência do presidente da CTM, que é o presidente Silva. Então, existem muitas oportunidades que eu, particularmente, tenho de conversar com as sisters, ajudá-las em coisas. E essa experiência tem sido uma experiência muito sagrada para mim. Porque é como se essas sisters fossem minhas próprias filhas. E eu me sinto muito como humilde de poder o Senhor confiar em mim esse chamado. Então, o CTM é um lugar muito especial. Foi dedicado pelo presidente Nelson e aqui existem momentos muito sagrados com os filhos do Pai Celestial. São jovens que são imaturos, muitas vezes brincalhões e ainda não tem a maturidade necessária, e o Senhor trabalha de uma maneira diferente dos homens, né? E esses jovens, eles têm um desejo muito grande de servir a Deus, ainda que não sejam perfeitos, que têm muitas dificuldades, muitas coisas, e eles sempre têm dentro deles aquela vontade de ser melhor. Dentro do core, como eu falo, do núcleo do espírito deles, eles têm esse desejo de servir a Deus e de fazer uma diferença na vida de outras pessoas. E só essa decisão na vida deles e poder participar disso tem sido um grande privilégio para nós. Pelo menos para mim tem sido um grande privilégio. E eu sou muito feliz de estar aqui. Às vezes é muito difícil, não vou dizer que é fácil. Vocês já imaginaram ter, como muitos jovens ou muitos adolescentes, o tempo todo, cada semana chega um, e vai outro, chega um, e muitas vezes é difícil. Mas nesse processo, tudo na nossa vida que é difícil, se vocês procurarem o Senhor e pedir a ajuda dele, a fortaleza dele, ele te ajuda, ele te fortalece e ele faz com que você possa realizar a obra dele. Com todas as suas nossas imperfeições, nós podemos fazer esse trabalho. E tem sido uma alegria para mim. Muito obrigada, Sister Silva. Obrigado, amor. É um privilégio poder trabalhar com os jovens da igreja. Eles são pessoas maravilhosas, a nata da juventude desse mundo. E tem sido um prazer, um privilégio para mim, a Sister Silva, de trabalhar como jovens como vocês, que estão aí assistindo. E eu espero que você faça uma meta, trabalhe com seu bispo e venha servir ao Senhor e tenha o privilégio de passar aqui por esse lugar tão sagrado e especial que é o CTM.
Muito obrigada. Excelentes respostas, de verdade. E a Sister Silva falou um pouquinho, né, que ela serve como presidente da Sociedade de Socorro, sob a presença do presidente Silva, conversa com as sisters. A gente queria ouvir um pouquinho do papel de vocês aqui, né, como casal presidente do CTM. Quais são algumas tarefas, atividades que vocês ajudam? Qual o papel de vocês aqui como casal presidente? Muito bom. O presidente do CTM é quase como se fosse um presidente de missão no campo, sendo que no CTM nós vivemos aqui 24 horas por dia e nós temos 7 ramos, que cada ramo tem uma presidência de ramo. Então, o presidente do CTM, ele administra a parte eclesiástica do trabalho aqui dentro. Tudo que tem a ver com a espiritualidade, tudo que tem a ver com o progresso espiritual, mental, intelectual dos missionários, o presidente do CTM, ele preside e ajuda para que o propósito missionário seja alcançado aqui dentro. O CTM tem a parte administrativa também. E a parte administrativa cuida de todos os assuntos aqui que tem a ver com o escritório, com as finanças, com o ensino, mas todos eles trabalham em harmonia muito grande com a presidência do CTM para que esse objetivo de ensinar os missionários a se tornarem servos do Senhor e saber como ajudar as pessoas aí fora, tem que haver essa harmonia grande. Então, nós, morando aqui dentro, nós temos esse privilégio de viver aqui todos os dias e acompanhar o crescimento dos missionários desde o primeiro dia até o dia que eles vão para o campo. Alguns ficam 2 semanas, outros ficam 5 semanas, 9 semanas. E mesmo sendo um tempo tão curto, é incrível como a gente sente o progresso e a mudança e o crescimento deles nesses dias que eles passam aqui dentro. E aqui também nós temos a presidência da Sociedade de Socorro, que preside sob a nossa direção, e administramos com elas também tudo que tem a ver com a saúde das sisters, com algum desafio das sisters, e usamos muito a Sociedade de Socorro para nos ajudar nesse trabalho com as sisters. Uma das coisas também que nós fazemos aqui, que é muito importante na vida desses jovens, é dar a oportunidade de eles serem líderes, né? Nós temos, o presidente Silva tem como LDs e LZs, e nós temos sisters treinadoras. Essas sisters treinadoras, elas chegam aqui, você pode imaginar, você chega aqui no CTM, é uma coisa nova, você não sabe de nada, você está se ajustando, você tem saudade da sua família, e de repente você é uma líder, e você tem que ajudar as outras sisters. E é isso uma das grandes, bacanas oportunidades de nós podermos presenciar e ver o crescimento desses jovens, porque chegando aqui eles se sentem muito inseguros, mas com essa oportunidade de serem líderes, eles falam, puxa, eu fui chamado para ser líder, e de repente eu estou numa situação que eu não sei nem como resolver para mim mesmo, eu vou ter que ajudar outros. Mas nessa oportunidade de eles, que é o Evangelho do Salvador Jesus Cristo, de se esquecerem deles mesmos e ajudar os próximos, e ajudar as sisters que estão chegando no ramo delas, ver as necessidades delas, procurar ver o que elas podem fazer a diferença, faz com que elas se tornem muito confiantes e possam também sentir o amor do Salvador Jesus Cristo para essas irmãs que elas estão sendo líderes e para elas mesmas. Então, eu tenho, particularmente como Sociedade de Socorro, nós temos reuniões com as líderes e eu tenho presenciado toda semana, a diferença que tem feito na vida delas, de elas serem líderes e poderem servir ao Senhor através do chamado de ser uma líder treinadora. E nisso também é uma grande preparação para elas irem para o campo, porque elas sabem que elas, com a ajuda de Deus, elas são capazes. Então esse é um dos grandes privilégios aqui no CTM também, de treinar esses jovens a serem líderes. Excelente, muito obrigada. E enquanto vocês estavam falando, eu estava pensando aqui, que quando a igreja foi restaurada, não existia CTM, né? O CTM veio
Eu servi e não tinha CTM. Então, como vocês veem o impacto do CTM na vida desses jovens missionários? Como o CTM pode ajudar, né, para que eles possam estar prontos para a missão? Quando eu servi, em 1977, não havia CTM. E eu me lembro que eu cheguei no escritório da missão, o presidente já mandou eu cortar o cabelo, que não estava cortado apropriadamente. Né? Hoje aqui nós temos barbeiros para os missionários, né? E eu me lembro que na primeira noite eu fui ensinar uma palestra, sem nunca ter ensinado nada. E foi um choque para mim, né? A minha adaptação realmente, eu me lembro, na primeira noite, eu me lembro de escrever no meu diário, eu comecei a chorar e falei, o que eu estou fazendo aqui, né? O CTM é uma bênção, porque ajuda os jovens a começarem a missão de uma forma não tão drástica. E ajuda os jovens a chegarem, ajuda os jovens a aprenderem como ensinar o Evangelho. Se tiver que aprender uma língua nova, vai aprender a língua nova aqui dentro. Então, ajuda o missionário a se adaptar de uma maneira muito mais tranquila. E aí, então, quando ele chega no campo, ele chega muito mais confiante e o choque não é tão grande para ele ou para ela, né? Então, o CTM, nisso, é uma bênção para os jovens. E tudo que é ensinado aqui dentro é aprovado pela primeira presidência, ou seja, tudo é aprovado pelo nosso profeta, portanto, é aprovado pelo Senhor. Excelente, muito bom. E a gente já está indo para o finalzinho, né, do nosso podcast hoje, mas, né, nós gostaríamos de mais uma vez agradecer a disponibilidade de vocês, compartilhar a experiência com esses jovens. Com certeza vai ajudá-los muito, né, especialmente nesse momento de preparação. Mas antes de terminar, teria alguma última mensagem que vocês gostariam de falar e compartilhar com esses jovens que estão se preparando para vir para o CTM? Alguns talvez já estejam com o chamado em mãos, outros talvez estejam naquele momento de decisão de será que eu vou, será que eu não vou? Que mensagem vocês teriam para esses jovens que estão nesse momento de preparação? Muito bom. Sister, você primeiro. Eu acho que a coisa mais importante que nós podemos fazer nessa vida mortal é nos preparar para voltar à presença de Deus, né? E a obra missionária e a oportunidade de você ser um missionário é uma coisa única que vai ajudar você para o resto da sua vida, né? Por quê? Porque no trabalho missionário você vai ter a oportunidade de desenvolver liderança, tem a oportunidade de você desenvolver como se lidar com as outras pessoas, porque, por exemplo, na vida, depois que vocês acabam sua missão, se vocês vão se casar, vocês vão ter desafios de companheirismo, você vai ter a oportunidade de servir ao próximo e sentir o grande fruto de serviço do Senhor através de servir ao próximo. Então, uma experiência única que vocês podem ter como uma fundação para o resto da sua vida, que você pode sempre voltar ali e lembrar dos momentos especiais que você teve, voltar ali, lembrar dos testemunhos que você prestou, voltar ali e lembrar das experiências da voz do Espírito falando com vocês e tudo que vocês passaram na sua missão. A missão é uma oportunidade muito grande de você se aproximar de Deus como qualquer outro tempo na sua vida mortal. Porque em nenhum momento na sua vida mortal você vai ter 24 horas de estar estudando o Evangelho e servindo a Deus sem fazer nenhuma outra coisa, sem se preocupar com o seu trabalho, com a sua comida, com suas vestimentas, com qualquer outra coisa. Então, isso é uma coisa maravilhosa. A Igreja do Salvador Jesus Cristo, o Evangelho fala, é uma igreja missionária. Então vocês, quando sendo missionários, vocês vão ter a oportunidade de aproximar de Cristo de uma forma que nunca mais vocês vão ter na sua vida mortal, assim, tão intenso, né? E isso é uma fundação para a sua vida, para toda a sua vida. E eu sei que isso é uma oportunidade única. Eu, por exemplo, eu tinha muita vontade de ser missionária. Mas, infelizmente, o presidente Silva casou comigo antes de eu poder sair de missão. Porque naquela época eu não podia sair da missão tão cedo, né? E eu fiquei muito frustrada. Mas o Senhor sabia do meu desejo no meu coração. Depois ele chamou ele para ser presidente de missão e eu pude ser missionária. Mas se eu quero
dar uma só mensagem para qualquer um de vocês jovens, é que é uma oportunidade que eu nunca deixaria passar, de ser um missionário do Salvador Jesus Cristo e representar Ele aqui na Terra. Essa é a mensagem que eu queria dar. Primeiramente, eu queria dizer que eu não me sinto nem um pouco culpado de ter casado com ela e ela não serviu uma missão. Agora, eu me batizei aos 18 anos de idade. E naquela época, não tinha uma cultura no Brasil dos brasileiros irem servir uma missão. A maioria dos missionários eram os americanos. E eu me lembro que eu saía com os missionários, né, e uma vez ele me disse que eu poderia servir uma missão. E aquilo me surpreendeu. Eu falei, puxa vida, eu posso servir uma missão? Né, pequeno eu, posso sair para ir de missão? Pode. O que eu tenho que fazer? Ele falou, vai falar com o seu presidente do ramo. E eu fui falar com o meu presidente do ramo, e meu presidente do ramo olhou para mim, eu tinha um cabelo grande e tudo, e ele olhou para mim e falou, tem certeza? E eu falei, tenho, eu quero ir fazer missão. Então me preparei, 6 meses, 7 meses depois, saí no campo. E não sabia muita coisa sobre o trabalho missionário, era um novo membro da igreja. Mas eu quero dizer para vocês, jovens, de que foi na minha missão que eu, primeiramente, aprendi sobre o meu Salvador de uma maneira que eu nunca teria aprendido se eu não tivesse sido missionário. A segunda coisa que eu quero dizer para você é que na minha missão foi que eu aprendi sobre o meu potencial. Tudo que eu poderia ser. Foi na minha missão que o meu testemunho do Evangelho realmente se solidificou. Vocês jovens são chamados pelo Senhor a serem missionários da igreja. As irmãs são convidadas e são muito bem-vindas. E a razão disso, jovens, homens, é que o Senhor tem preparado para vocês uma grande bênção. A maior bênção que vocês podem receber antes de constituir uma família, antes de vocês terem filhos e de vocês terem uma profissão definitiva. Então, eu presto meu testemunho para vocês que a missão é uma bênção, é uma dádiva que Deus tem dado para vocês jovens, porque eu experimentei isso e mudou a minha vida. Até hoje, na minha vida, eu recebo bênçãos às vezes e o Senhor me diz, por causa da sua missão. Essa é a importância da missão na sua vida. Eu espero que vocês possam sentir isso e possam ter esse privilégio um dia. Muito obrigada. Excelentes respostas. Amei estar com vocês hoje aqui, nesse podcast. Com certeza vai abençoar muitos jovens que estão nos assistindo ou nos ouvindo de casa. E mais uma vez, muito obrigada pela presença de vocês. Foi um privilégio poder ouvir um pouquinho dessas experiências. E jovens, muito obrigada a vocês por assistirem, nos ouvirem também. Nós convidamos vocês a ficarem ligados nos próximos vídeos e podcasts também que vão estar nos nossos canais de comunicação. Até a próxima. Tchau, tchau. Estamos esperando vocês. Yeah.